Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Uma vez eu estava numa aula do mestrado de História de Cultura Afro-Brasileira e eu disse que eu era favorável a toda e qualquer liberdade de expressão, porque as pessoas teriam o direito de dizer qualquer coisa que elas pensassem, que eu era a favor da liberdade absoluta. E se aquilo que a pessoa dissesse, não é, fosse alguma coisa criminosa, não válida, alguma coisa errada, que ela fosse penalizada por aquilo que disse, se a lei diz que é crime. E do contrário, que nós tolerássemos, mesmo que fosse o absurdo, aquele absurdo que o outro está dizendo que a gente discorda. Porque é próprio da democracia a gente conviver com o divergente, com quem pensa diferente da gente. Levantou-se uma colega e incitou toda a sala dizendo que eu estava dando palco para discurso de ódio, que ela não acreditava numa democracia que desse vez e voz a quem dissesse discurso de ódio. E aí eu pedi para ela me dizer o que era discurso de ódio. E ela classificou como discurso de ódio basicamente a opinião política e ideológica contrária àquela que ela pensava. Então aquilo era o monopólio do pensamento dela como hegemônico sobre a sociedade. Qualquer pessoa que pensasse diferente do dela deveria ser criminalizado. Esse pensamento é comum hoje em dia. Você que está me assistindo, que me acompanha há algum tempo, se você consegue chegar até na metade ou final dos meus vídeos, é porque você já teve um despertar crítico sobre as coisas que está acontecendo em nossa sociedade atual. E você já percebeu isso. Aqui no Brasil, recentemente, vocês estão vendo o monopólio de um só modo de pensar as coisas. E a criminalização de um outro modo de ver a vida, a sociedade, a economia, o mundo, os costumes, os valores. Vocês perceberam isso? Ok. O Nietzsche, ele escreveu um capítulo interessante chamado O Incompleto como mais eficaz. E aí ele fala, eu vou abreviar o que ele diz mais ou menos assim. Ele diz que, da mesma forma que uma figura em relevo chama a nossa atenção, sabe? Salta aos nossos olhos. Como se ela quisesse sair para fora, mas de repente é como se alguma coisa acontecesse naquele muro e ela traz uma informação impactante para a gente fica hipnotizado com aquela figura em relevo, que é feita, na verdade, pelo contraste de sombra e luz. Da mesma forma, ele diz, deve ser assim os pensamentos. Desse contraste de sombra e luz, eles devem... Às vezes, eles são mais eficazes do que exaustivas explicações à luz do conhecimento de uma pessoa. Então, ele diz assim, porque se você apenas dá o relevo do seu pensamento, meio sombra, meio luz, a pessoa que ouve vai ser instigada a correr atrás e ela mesmo tentar descobrir ou melhorar o seu pensamento, ou ir mais a fundo, coisas do tipo, sabe? Bom, Aristóteles, antes de Cristo, já tinha dito o seguinte, ele descobriu uma coisa óbvia e colocou nos seus escritos dizendo o seguinte, que a humanidade, a sociedade, só pode evoluir por meio de uma coisa chamada dialética. O que é dialética? É eu pensar uma coisa e você pensar uma coisa diferente da minha, e eu falar o meu pensamento, você discordar e falar o seu, e na minha divergência com a sua concordância e vice-versa, a gente vai evoluindo, porque um vai estimulando o outro a pensar. E é assim que a humanidade vinha evoluindo desde então, com essa dialética, né? O que acontece hoje é a dialética está proibida no Brasil. Acho que no mundo está cada vez mais proibida. Se permite apenas um modo de pensar, um modo de ver a vida.
As pessoas dizem assim, ó, se você não pensa como eu, você é do mal, você tem discurso de ódio, você é uma pessoa fascista, você é uma pessoa comunista, eu não ando mais com você, não quero amizade com esse tipo de gente, eu não compro na mão dessas pessoas, eu não convivo com esse tipo de gentinha, você é uma pessoa tóxica para mim, simplesmente porque a pessoa pensa diferente. Essa inviabilização do debate faz o que com a sociedade? Torna ela burra. Cara, Aristóteles disse isso antes de Cristo. A gente não evolui, a gente não cresce. Ou na pandemia, por exemplo, as pessoas diziam que, olha, tal coisa assim, 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 quem disse foi a ciência. Não se contesta a ciência. A ciência ela é feita de constantes contestamentos. É assim que a gente foi evoluindo e chegou até o dia de hoje. É o contestamento da ciência dia após dia que faz com que ela continue se provando como lei ou não. Né? Assim, era coisas que a gente ouvia que a gente dizia assim, puxa, numa televisão a pessoa dizendo isso, como assim? A ciência é feita de contestamento, todos os dias, né? Mas enfim. Então assim, a gente tem hoje uma sociedade intolerante, não é? Parcial, raivosa, polarizada, cada vez se fechando em guetos, em grupos, as pessoas deixando de se comunicar umas com as outras, perdendo os afetos de amizade, vínculos familiares, por conta de não permitir que o pensamento do outro, em relevo, sombra e luz, para que ele possa apreciar e dizer, concordo com isso não, isso me melhora, isso eu absorvo, isso não, seja parte da nossa sociedade e do nosso dia a dia. E eu termino aqui dizendo um exemplo maior de dialética, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, no culto dele, no lugar dele. Né? Falar de lugar, eu lembro de uma frase bem babaca, idiota, arrogante, autoritária, que é, você não tem lugar de fala. As pessoas vão se fechando em ilhas, não permitindo que as outras falem sobre determinados assuntos, porque ela acha que só essa ou aquela pessoa, aquele tipo de pessoa pode falar sobre determinado assunto. Isso é autoritário, isso é arbitrário, isso é impositivo, isso é tirano, né? Isso não é democrático. Mas, enfim, Jesus no seu lugar, né, no seu culto, entre o seu povo, no seu meio, Jesus dava lugar de fala para todo mundo. Jesus olhava para as pessoas que concordavam com ele, que não concordavam, e perguntava assim, dialética, o que dizem os homens que eu sou? Poderia vir qualquer resposta, e veio vários tipos de respostas. Uns dizem que tu és o Elias, outros dizem que o Senhor é um profeta que haveria de vir, uma pessoa comum. Cada um foi falando alguma coisa, até que Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E como que o Pedro disse? Foi a verdade revelada. O próprio Cristo disse para ele, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não revelaste nem carne nem sangue, mas revelaste aquilo que o Deus Altíssimo colocou no seu coração. E essa verdade de Pedro prevaleceu até os dias de hoje. Eu sei que Jesus é o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Você sabe também. Por quê? Conheceremos a verdade e a verdade vos libertará. Mas para isso, é preciso ter o debate, o contraditório, a dialética, ouvir o outro, se permitir, se experimentar. Como diz Aristóteles, só assim a gente pode evoluir como sociedade. Tomara que isso tenha feito algum tipo de sentido para você. Beijo no coração.